Aleluia. Querido, nós estamos ministrando nesse tempo com esse novo tema nosso, né, como igreja, uma igreja, uma visão, um coração. Amém, queridos? Realmente o Senhor tem já ministrado as nossas vidas, o que é ser uma igreja, ministramos semana passada. Hoje eu quero dar uma pincelada, algumas coisas que Deus colocou no meu coração também, falar um pouquinho sobre o que é uma visão, de uma forma bem básica, porque nós temos o ano todo também para ministrar, as palavras vão ser em cima daquilo que Deus tem trazido para nós como visão, e a visão que nós temos nessa casa é que nós somos uma igreja em células. Nós somos uma igreja que trabalhamos no pastoreio, através de relacionamentos, através da palavra de Deus, nas casas, como temos como base da igreja primitiva, na qual o Senhor, né, estabeleceu a igreja, e a Bíblia é bem clara que declarava que eles se reuniam nas casas e no templo. E ali eles iam crescendo, e à medida que iam crescendo, o Senhor ia estabelecendo, e nós vemos como é o cuidado, e isso traz cuidado para as nossas vidas. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre isso, uma parte apenas sobre visão. Não quero, né, me estender tanto em algumas aplicações, mas quando se fala de visão, a gente tem algo que é do natural, que são os nossos olhos, né? A nossa visão natural. E a visão, ela é um dos órgãos dos sentidos, e é por meio desse sentido que nós temos a capacidade de enxergar tudo à nossa volta, né? Nós temos essa capacidade, e nós conhecemos também essa parte de visão. Quem sabe onde você trabalha, tem o âmbito natural daquilo de uma empresa, que a empresa ela traz uma visão. O que é uma visão de uma empresa? Isso é de uma coisa básica, de qualquer dicionário que você procure, né? Diz que dentro de uma empresa, é a situação em que a empresa deseja chegar, um período definido de tempo. Valores são os ideais de atitude, comportamento e resultados que devem estar presentes nos colaboradores, nas relações da empresa, como seus clientes, fornecedores e parceiros. Então, uma visão natural, aquilo que a gente enxerga ao nosso redor, tudo aquilo que traz o nosso sentido. Uma visão de uma empresa é a situação de onde ela quer chegar, definindo o tempo, definindo as formas, onde ela quer se estabelecer, né? É uma visão que tem, nesse sentido de empresa. Agora, uma visão de reino, que acho que é o que mais a gente vai estar falando sobre isso, especificamente sobre a igreja, sobre nós como uma missão, como uma visão que nós temos de uma igreja local. Nós já temos falado, né, na primeira ministração que nós temos, né, 2 domingos atrás, sobre a igreja. O que é a igreja? É a eclésia de Deus, aqueles que são tirados para fora de uma vida de pecado, para entrar no reino da luz, onde nos reunimos de uma forma, nós somos a igreja de uma forma universal, no mundo todo, aqueles que professam a fé na base, naquela pedra principal que é Jesus, e nós também fazemos parte da igreja local, aonde nós somos estabelecidos, onde nós somos cuidados de perto. Então, nós estaremos falando de uma certa forma aqui dessa visão do reino, que Deus tem dado específico para nós como INA Cascavel. Amém, queridos? Então, a visão é que determina, que direciona. Nos reunimos e nós precisamos entender a visão dos teus olhos. Você vai em oftalmo, você vai em coisas para melhorar, uns têm óculos, outros enxergam demais, outros enxergam de menos, alguns enxergam embaçado, e você precisa ajustar quanto a isso. Numa empresa, geralmente as pessoas que estão acima, que elas determinam algo, não é? O proprietário, o dono, toda a diretoria, pessoas que reúnem para falar, olha, o nosso alvo, a nossa visão é sobre isso. E se você quer saber mais detalhado alguma coisa sobre isso também, para quem já fez a integração, né, e aqueles que vão fazer, nós temos uma aula bem inteira, né? O Ali até que dá essa aula muito bem formado, que explica de uma forma geral tudo que é essa parte de uma visão. Empresas têm a visão, e junto com a visão elas trazem um slogan, eles imprimem isso nas pessoas que trabalham, porque tem tanto a visão, a missão da empresa. E o que nós vamos falar agora é uma visão do propósito, do ponto de vista de Deus, que muitas vezes ela está ligado como se fosse uma empresa. Sim, queridos, né? Tem coisas que nós vamos falar, olha, a longo prazo, a curto prazo, nós vamos estabelecer algo que nós estamos no nosso coração. Só que nós vamos entender que a visão que vem do alto do reino, que vem de Deus, ela também tem aquilo que nós temos muito falado nesses dias sobre Provérbios 16:1, na qual Salomão falou, do homem são os planos, do homem são as preparações, o homem faz projetos, faz planos, e deve fazer, nós devemos fazer, só que aquilo que nós vamos nos atentar como algo principal, é a voz de Deus,
O homem faz planos, mas o Senhor é aquele que determina, que dirige os passos. O Senhor é aquele que tem a última palavra e a dele é a perfeita. Amém, queridos? Nós somos imperfeitos, nós fazemos planos e muitas vezes aqui nós tivemos aqui com o pessoal do empreendedorismo. Quantos estiveram aqui? Do empreendedorismo, né? Tivemos uma galera bem jóia, foi um tempo muito especial, né? E nós temos uma pergunta aqui também, quantos aqui, né, falharam, né? Quantos aqui, e a gente conversando com grande parte do pessoal que montou empresas, tiveram empresas, querido, a maioria teve momentos terríveis, momentos de escassez, teve momentos que tiveram que declarar talvez falência, tiveram que vender a sua empresa, falaram, não deu certo, não deu, e muitos que nós temos experiências de pessoas que comentam que eles começaram mal, perderam, depois tentaram de novo, perderam de novo, mas eles tentando e falando, não, eu preciso fazer de uma forma correta, vamos aprendendo com o tempo, vamos estabelecendo novos alvos e um novo projeto, e hoje são pessoas bem prósperas, no sentido, realizadas naquilo que faz, não é assim, queridos? Se você procurar no Google também informações, grandes empresários hoje, aqueles que falharam, pessoas que falaram, olha, não vai dar em nada, mas pelo processo, por eles estarem ajustando. Então, nós somos enriquecidos por muitas coisas. Sim, querido, aquilo que é o natural, ordem, né? Aquilo que estabeleceu, e tudo aquilo que o homem está estabelecendo em termos de uma visão, de uma empresa, algo, a gente precisa entender, queridos, que, como eu falei com o pessoal do empreendedorismo aqui, que o maior empreendedor de todos, aquele que é o perfeito, quem fez todas as coisas foi Deus, porque Deus, Ele é o Criador, Ele criou do nada, e tudo veio a existir através da sua voz. Deus criou e tudo veio a existir. Não existe ninguém maior do que Deus, e Deus estabelece. E tudo que o homem tem, até para criar uma empresa natural, ele tem uma sabedoria que o próprio Deus colocou. Agora tem pessoas que pegam uma sabedoria e usam de uma forma errada. Tem pessoas que usam a sua sabedoria visando apenas dinheiro, visando lucro. E Jesus, que é o perfeito, ele também veio, olha, que ele declarou essa palavra que vale para tudo. Ele falou, olha, o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. E aqueles que se apegam nisso vão ter destruição na sua vida. E nós temos um caminho daquilo do que é a verdade, amém, queridos? E nessa noite eu quero trazer nesse contexto da visão do reino, que nós podemos usar muitas coisas, que Deus nos dá sabedoria para administrar em coisas naturais, sabe, querida, a gente que fica a semana toda, e hoje eu conversando com a pastora também, a gente vem, queridos, nesse espaço mesmo aqui, a gente vê tanta coisa que tem para fazer, né? As pessoas que passam do lado de fora, eu lembro até da frase do pastor Davi, né? O pastor falou, não, olha, como que é diferente, né? Não é falando pastor diferente não, é bem... que de tudo tijolo, negócio parece uma coisa mal assombrada, né, gente? De fora, mas quando você entra aqui dentro, é algo tão especial, né? E a gente quer fazer sempre as coisas para melhorar. Quem quer fazer as coisas na tua empresa e na tua casa para sempre melhorar? Amém, queridos? E isso demanda tempo, demanda estrutura, demanda planejamento, e nós precisamos. Por isso que Deus coloca você na igreja. Porque Deus quer usar a tua sabedoria, a graça que Ele tem te dado, querido. Pensa uma coisa, a graça que Deus tem te dado não é para você fazer qualquer coisa. Se você investir no reino, é o maior investimento que tem, que você vai trabalhar para a glória de Deus, amém, queridos? E na empresa que você está, vai ser uma bênção, porque se você fluir diante do que Deus colocou, vai ser uma bênção também. Mas se o teu apego é nas coisas naturais, ela vai ficar. Mas se o teu apego é no reino de Deus, no que Deus fala, você vai levar um galardão tremendo na presença de Deus, amém, queridos? Então vamos aqui para a palavra, então o nosso foco envolvendo isso, mas eu quero falar de coisas pontuais a respeito do reino. Então a visão do reino, presta atenção, queridos, primeiramente, ela é espiritual. Nós falamos um pouquinho daquilo que os olhos nossos, aquilo que, olha, eu estou vendo todos vocês aqui com esses olhos naturais, consigo ter uma amplitude aqui. Uma empresa faz daquilo do que os seus negócios, daquilo que ele pode alcançar, tal. Agora, a visão que Deus tem para o reino, olhos naturais não conseguem enxergar. Uma mente humana não consegue alcançar. Porque aquilo que vem do reino de Deus, ela é espiritual e se discerne no âmbito espiritual. Amém, queridos? E eu preciso ter o Espírito Santo de Deus para dirigir quanto a isso. Então, tem a ver com o que vai acontecer. A visão do reino, nós como enxergamos as coisas no espiritual, ver coisas invisíveis, isso é o que, queridos? Para aqueles que estão no reino de Deus, isso é
fé. Fé, ela é você crer, você tem aquilo que Hebreus diz, né? É você olhar para aquilo que você crê na palavra de Deus, você não está vendo, você não está notando nada, não tem talvez perspectiva nenhuma, mas eu tenho fé. A minha fé me leva a crer naquilo que é invisível, amém? É a certeza das coisas que nós não vemos, e a convicção de fatos. Quem tem fé no coração? Que Deus muda a história, que Deus transforma os corações, amém, queridos? Então, essa visão do reino é uma visão que é baseada na fé. É uma visão do reino que é baseada em coisas que são espirituais e não naturais, amém? E no natural, Deus estabelece. Então, eu quero que vocês só entendam isso, que eu estou falando um pouquinho daquilo que é natural de empresa, é muito importante. Aquilo de uma administração natural, que a gente precisa caminhar com isso, mas no reino de Deus, o mais importante, não são aquilo que você vê, mas é aquilo que não se vê, porque as coisas que não se vê, elas são eternas. O que se vê, elas são passageiras. Estão comigo, gente? Amém? Então vamos continuar, e a palavra de Deus é tão clara, ela diz que no reino de Deus, ele diz, o meu justo, ele vai viver pela fé. O meu justo vive pela fé. É uma palavra do nosso Deus, amém, queridos? Agora, nós como igreja, nós temos uma visão. E uma visão não é aquilo que alguém fez, que o pastor Samuel, o pastor Améres, de repente deu na cabeça deles e eles começaram, vamos fazer, assim como tem uma empresa, nós temos algo. Queridos, a visão do reino, ela não vem de outra forma, a não ser com coisas espirituais. Oração, jejum, amém, gente? Adoração, e algumas coisas que eu anotei da essência, e da excelência que traz sobre esta casa, que somos nós. Nós fomos gerados debaixo desse lugar onde a palavra de Deus é a base. A palavra de Deus não é algo físico apenas. A palavra de Deus, ela tem a letra, e a própria palavra, o próprio Deus estabelece que se você ficar só com a letra mata. Mas o Espírito de Deus vivifica essa letra, essa palavra no meu coração, quando ela se torna verdade em mim, pela fé. Amém, gente? Pela fé na palavra de Deus, o Espírito de Deus traz essa direção, abre espaço e abre algo que vai nos fazer crescer, e é somente na palavra. Então esta casa, a Ina Cascavel, nós fomos fundamentados, queridos, e neste lugar nós queremos, na palavra de Deus sendo pregada, é a palavra de Deus, sem reserva, sem tirar vírgula, sem acrescentar nada, mas é a palavra pura, em nome de Jesus, e há uma seriedade, há um temor no nosso coração diante de Deus, em relação à palavra, e nesse lugar do reino tem a oração, tem a adoração. Nessa casa nós cremos que cada vez mais que Deus levanta você e a sua vida, nós trabalhamos naquilo o que é possível nós fazer numa excelência, amém, gente? Fazer uma excelência que é para Deus. Nós trabalhamos muito com zelo. O nosso Deus é um Deus zeloso, o Espírito é zeloso, e esta casa nós trabalhamos também com algo que envolve o caráter, transformar, caráter moldado segundo a palavra de Deus. Então, dentro desta visão, queridos, nós devemos caminhar e viver os valores que nós temos em Deus. Deus é quem entrega a visão, e nós abraçamos. Diga assim comigo: Deus entrega a visão, e eu abraço a visão, amém? Porque a visão do reino vem de Deus. A visão quem traz para a empresa que você trabalha foi o idealizador da empresa. E conforme a empresa muda, por exemplo, passa de um pai para filho, e se o filho não quer seguir o pai, o filho vai lá e ele muda até a visão e a missão da empresa. Pode fazer isso ou não? Sim. Agora, a visão do reino, Deus traz. Se o homem quer mudar, o homem vai arcar com as consequências, porque a visão que Deus dá é que nós devemos abraçar e caminhar por ela. Amém, gente? Então, há um caminho que tem, por isso que nesse ano, você que está aqui, nós que somos plantados, nós vamos ouvir muito sobre isso, uma igreja, uma visão, amém, queridos? E o que mais? Um coração, e nós vamos estar ministrando na semana que vem, que sabe, sobre essa parte de um coração diante dele, amém? E o ano todo vamos estar batendo sobre isso, porque nós queremos que Deus quer nos levar nesse propósito do reino, amém, queridos? Amém? Deus entrega a visão e nós abraçamos.
Então, a igreja são pessoas identificadas com uma igreja local na cidade, que se reúne no templo e de casa em casa, do padrão bíblico, com o propósito de edificar uns aos outros. Isso é uma definição, vai estar sendo ministrado também sobre isso na nossa integração, para aqueles que estão chegando. E eu quero falar alguma coisa sobre isso agora, dentro dessa parte da visão, e falando um pouquinho sobre a igreja, sobre nós. E muitas pessoas confundem, queridos, porque presta atenção, a visão é aquilo que direciona algo, e nós estamos aqui, nós precisamos o tempo todo depender de Deus na oração, depender de Deus na sua palavra, e depender de Deus em tudo. Amém? Precisamos depender dele, e é Deus que traz a visão. Agora, o que traz confusão no meio das pessoas é porque, queridos, as pessoas querem uma satisfação pessoal. As pessoas querem ser satisfeitas, e quando alguma coisa não acontece, ela emburra, ela diz, é igual aquela criança, quando fala que não quer, você já tentou? Como que você pega para dar comida e a criança não quer? Ela fecha a boca, ela emburra e esbraveja e dá até tapa, né, Naná? E nós vamos entender algo, querido, que muitas vezes, se nós não estamos, porque um pai não vai querer colocar uma comida na boca da criança para fazer mal para ela. Sim ou não? Pelo menos a maioria, aqueles que querem saúde, vão colocar porque é necessário um alimento, é necessário. E muitas vezes, queridos, são pessoas que querem uma satisfação pessoal e vai escolher. Então, quero já deixar bem claro para nós que a igreja que Deus estabelece, que nós falamos há 2 semanas atrás, que Ele é a pedra principal, tem princípios. Ele é o dono da igreja. E Ele, para cada igreja local na qual nós precisamos nos plantar para ter esse momento de comunhão, para reunirmos como célula, ouvir a palavra, orar uns pelos outros e clamar ao Senhor, nós precisamos estar neste lugar de acordo com a visão que Deus dá. E o propósito da igreja, querido, presta atenção, ele não é suprir as expectativas das pessoas. A igreja não tem esse papel de suprir expectativas. A igreja tem o papel de suprir as expectativas de Deus, de viver o que Deus deseja. Queridos, muitas e muitas vezes assim, quando Deus vem para agir, muitas vezes, Ele não vem para fazer as nossas expectativas. Muitas vezes, Deus vem para falar um não para nós. Não é desse jeito. Não é assim. E nós precisamos entender, queridos, que como igreja nós precisamos abraçar a visão que Deus tem nos dado. Como essa frase foi de Neg, eu preciso realmente ver o que Deus entregou, para que nós possamos abraçar. Agora, é por isso que nós temos tanta segurança no nosso coração, assim, e que a gente passa, que a porta de entrada para a Igreja Nova Aliança é a integração. Por quê? Porque nós passamos aquilo que nós queremos. Passou a integração, terminou a integração, a gente falou, queridos, olha, isso somos nós, esta é a visão que Deus tem nos dado. E se você deseja caminhar conosco, nós esperamos que realmente seja abraçada essa visão, porque você não vai fazer mais parte, essa é a visão da Nova Aliança. Não, essa é a visão nossa. Amém? Não é a visão deles. Essa é a nossa visão, por isso eu preciso abraçar. E é por isso que nós temos este tempo de, já no início, deixar bem claro o que nós vivemos. Amém, queridos? A gente sempre comenta na primeira aula de integração que é uma segurança. Para nós, como igreja, a gente vai estar sendo conhecido e vocês vão nos conhecer também. E à medida dessa caminhada, queridos, quer dizer que nós somos perfeitos? De forma alguma, vamos falhar? Vamos, mas, queridos, nós de fato, de forma alguma, nós queremos ir contra aquilo que é o princípio da palavra de Deus. E se estivermos vivendo dessa forma, você seja o primeiro a vir nos procurar. Pastor, olha, está sendo pregado isso, mas isso aqui não está vivendo. Queridos, misericórdia, mas nós vamos ter que tomar o nosso lugar. Amém, gente? Quem está comigo? Amém? Agora eu preciso abraçar, porque a visão, queridos, da igreja que Deus estabelece, é Ele que faz e traz sobre nós. Amém? Posso ouvir um amém forte aí, gente? Amém? Então, expectativas de pessoas são diferentes uma das outras, opiniões são diferentes. Vamos ver uma coisa prática aqui. Tem alguém que fala, olha, para que montar um treco daquele ventilando lá? Então, você vai falar para algum, olha, eu prefiro aquele vento do que esse ar-condicionado que me dá um negócio.
Eu prefiro cadeiras almofadadas. Não, eu prefiro de plástico. Queridos, preferências todo mundo tem, nós não vamos suprir todo mundo. Não é verdade? A gente já teve muitas coisas. Quando estava em outro lugar, tinha um ar-condicionado. Então, as pessoas sempre iam, o pessoal da recepção, dá para baixar mais a temperatura? O pessoal orava, baixava. Daqui a pouco ia outro e falava assim, dá para aumentar? Dá para fazer isso? Porque, queridos, expectativa das pessoas, e cada um é diferente. Sabe, nessa parte de temperatura, eu sou bem diferente da pastora, né? A pastora, qualquer ventinho que vem, ela já está com frio. E eu já, né? O pessoal vê, vocês sabem, né? Vocês me conhecem. Vocês me conhecem, tem alguns que falam, quando o pastor vem de blusa para a igreja, é porque está frio mesmo, né? Mas nós somos diferentes, queridos. E é por isso que Deus faz uma coisa tão especial, como Ele consegue juntar pessoas diferentes no lugar, porque, querida, é Ele que traz. Quando nós abraçamos a visão que Ele traz, não é mais o que eu quero, não é para suprir, mas o que eu tenho para dar para o Senhor, porque é Ele que me supre, não é pastor que supre ovelha, no sentido que o pastor que supre ovelha é o sumo pastor Jesus Cristo, amém, queridos? Não é a igreja que salva, quem salva é Jesus da igreja, Ele usa a igreja para trazer a salvação. Mas como eu fazer? Eu tenho que estar plantado, porque se a pessoa fala, tudo bem, como está a tua vida? Tá? Onde você vai? Eu não sei onde eu vou. Como você vai trazer segurança se você não tem casa? Como você vai trazer segurança para as pessoas se você não tem uma casa de refúgio? Amém, queridos? E é por isso que nós somos igreja, é por isso que estabelece uma visão. Uma família tem características, tem bases doutrinárias, o que se crê, assim como é no natural, é no espiritual. Família tem identidade, tem compromissos, tem privilégios, mas família tem responsabilidade, deveres de ser guardado e guardar. Falamos já bastante sobre isso nesses domingos atrás. E cada igreja, presta atenção, cada igreja ela tem a sua expressão na cidade. Um chamado por Deus para fazer o que Deus chamou para fazer. Senão nós não seremos felizes, querido. Nós precisamos entender. Pastor, mas por que não faz aquilo? Por que, queridos? Porque aquilo que você está falando que é para fazer, porque Deus não falou conosco. Deus nos deu uma visão para fazer sobre isso. Tá. Porque quando eu abraço a visão, queridos, eu sei que coisas vão completar, mas se ela está diante da visão que Deus colocou. Eu preciso completar, entender a visão, queridos. Tem muita coisa que nós precisamos melhorar, sim. Como nós temos coisas para melhorar, mas nós temos algo principal sobre nós, de uma visão que Deus tem dado para nós como igreja. E é nessa visão que nós vamos caminhar. Porque se Deus, Ele dá, Ele sustenta. Amém, queridos? Agora se eu fico, não sei, porque eu queria sim. Queridos, você às vezes está agindo como consumidor. Você consome aqui, daqui a pouco não vai mais. É a mesma coisa que acontece quando você vai em restaurante, quando você vai em coisa de lanche. Você vai a primeira vez no negócio de lanche, você fala, nossa, que lanche gostoso, maravilhoso. Ai, você fala, não é demais, nunca comi algo igual. Daí depois você vai falar, gente, tem um lanche na cidade que você não imagina. Vamos lá, você leva a galera. Naquele dia atrasa 1 hora, o lanche vem ruim, e não sei o que lá. Queridos, quantos aqui, você foi uma vez, você levou uma galera. Depois, se você foi atendido mal lá, você não volta mais lá. Quem já fez isso? Era bom, não é bom. Queridos, igreja não é para suprir essas coisas. A igreja nós temos que tratar com as diferenças do negócio, porque é Deus que supre, querido. Amém? Restaurantes mudam de cozinheira toda hora. E é por isso que nós, como igreja, entendemos que a visão da nova aliança não é que um pastor é estabelecido, depois passa um período, o pastor muda, joga ele para outra cidade, porque ele tem que ir para lá. Querido, ele criou vínculo com as ovelhas, tem o pastoreio, tem a ministração. Daqui a pouco ele é mandado para outro lugar onde ele nem conhece. Nós não cremos que isso é como a Bíblia diz. Porque você precisa ter identidade com as ovelhas, com quem está junto. E a gente vê muitas pessoas se perdendo, porque entra alguém, puxa, mas não era assim. Daí muda a visão, muda tudo. Da mesma forma que a gente vê, queridos, para nós tomarmos cuidado nas nossas decisões pessoais. Quantas vezes nós como pastores ouvimos pessoas, olha, eu estava orando lá, e Deus falou que é para mim começar a trabalhar nesse emprego. Da pessoa vai lá trabalhar 1 mês. Daqui a pouco ela saiu. Por que saiu? Porque Deus falou comigo que era para mim sair. Daqui a pouco, olha, agora Deus falou para mim trabalhar aqui. Queridos, é outro Deus esse.
Porque o nosso Deus, ele não tem mudança. O Deus que estabelece algo, ele sustenta, sua palavra abençoa. Deus, eu errei, sai desse trabalho e vai para outro. Queridos, será que é Deus que errou ou nós que estamos querendo a nossa vontade? A gente encontra muitas pessoas hoje falando que não encontram pessoas para trabalhar. Por quê? Porque as pessoas não querem trabalhar. As pessoas querem só ganhar dinheiro. Mas ninguém quer colocar a mão na massa para trabalhar. Querem escolher as coisas, querem fazer. Queridos, e o reino de Deus, assim, Jesus nos ensinou o caminho perfeito. Você quer ser o primeiro? O que ele diz? Seja o primeiro a servir. Serve. Mas está difícil. Sim, eu sei. Mas se você é fiel no pouco, eu te coloco sobre o muito. Queridos, uma visão que não é natural, uma visão que não é o que eu estou vendo, mas é uma visão de reino. Se eu estou aonde Deus colocou, eu vou permanecer. Deus, o Senhor pediu para mim estar aqui, Senhor, eu estou aqui, mas está tão difícil. Senhor, qual que é a nossa oração? A vida da igreja, da vida do corpo é sustentada em oração. Senhor, nos ajude nessa hora a passar por esse tempo. Nos ajude, Senhor. Amém, gente? Porque o Senhor, Ele tem essa palavra tremenda sobre nós. Cada igreja, então, tem essa expressão. Dinâmicas, estratégias são de acordo com a visão que Deus nos tem dado. Critérios precisam ser para o bem da família. Sensibilidade à voz do Espírito de Deus. O que cremos vai determinar o nosso destino. Aquilo que nós cremos vai determinar o nosso destino. Então, eu tinha notado já algumas coisas, faz tempo que tinha ministrado para a liderança, e nós conversamos um pouquinho sobre essa parte da cidade, né? Eu anotei algo, e eu quero passar aqui também sobre isso, né? Cada cidade, ela é única, são características, tem características positivas, negativas, então nós precisamos amar e profetizar os pontos positivos, e os negativos nós oramos, declaramos mudança em nome de Jesus. Cada uma tem o amor de Deus, a sua importância para ela. A principal herança de Deus para nós não são coisas naturais, e sim são as pessoas. O que Deus se importa é com as pessoas. O que Deus se importa é com você. Você crê que Deus se importa com você, meu querido? Sim, e Ele se importa tanto que Ele te planta num lugar. Você não vai vir em lugar nenhum que a Bíblia fala que, olha, aqueles que ficam pulando de galho em galho, igual Deus fala, aqueles que são plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, e mesmo na velhice, darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Cada um tem uma história, querido. Eu sei, não vou entrar em mérito aqui de pessoas, nós temos muitos que vieram de outras igrejas e tal, mas cada um tem seu contexto, querido. Tem lugares realmente que não pregava a palavra, que não tem essa verdade, que havia pecado, que havia coisa, você não pode conduzir com as coisas, e Deus né? Agora, a pessoa ficar emburradinha, porque eu queria trabalhar, não dá oportunidade, lá não tem, queridos, oportunidade. O que é oportunidade para as pessoas? Se o teu coração está em Deus, querido, você vai ser o primeiro a fazer, a se abrir para fazer as coisas. Muitas vezes, pastor, querido, então vai pegar aquela cadeira, precisamos empilhar as cadeiras, a pessoa não espera o culto terminar, já está lá na rua, vai embora. Não, eu quero oportunidade para outros negócios. Eu estou falando bem simples, mas quando entendem isso, querido? Amém? Porque, querido, se eu vivo para Deus, eu preciso estar ligado ao que Deus está falando comigo. Por isso, querido, que neste lugar que nós falamos de integração, termina a integração, a gente fala, querido, o que Deus tem falado com você? Nós queremos te dar liberdade, porque nós na cidade de Cascavel nós não somos os detentores de toda a verdade, não é isso que nós somos os melhores, não, mas aquilo que Deus tem nos dado como visão e uma missão, nós queremos ser fiéis naquilo que Deus falou. Tem muitas igrejas, mas aquilo tem que casar no teu coração, porque aonde você estiver, você tem que abraçar a visão. A visão não é do pastor, a visão é nossa, nós inserimos nisso e nós queremos trazer isso para o nosso coração. Amém? Agora, deixa eu falar algo tão certo. Pastor, mas sei lá, né? Querido, se você não concorda com alguma coisa da visão dessa casa, nós queremos dizer, você tem total liberdade. Vem para nós conversar, porque você vai passar o que você crê, e nós vamos ensinar na palavra que Deus tem falado. Mas precisa ver, amém, querido? O profeta,
ele declarou uma palavra assim: poderão dois andar juntos se não tiverem acordo? Não tem como, precisamos estar em acordo nisso. Eu tenho comunhão com vários pastores da cidade, querido, tem coisas que eles fazem, que nós estamos aqui, cremos, oramos por eles, mas de formas diferentes, daquilo que Deus tem dado para nós como visão. Quantos estão entendendo? Amém, gente? Então nós precisamos caminhar de acordo com aquilo que Deus tem nos dado, expectativas, querido. A gente precisa tanto de ajuda em áreas que tem mas nós vamos saber, querido, que tudo ele é conquistado no lugar da oração. É Deus quem fala, queridos. Esteja atento, aberto os ouvidos para ouvir o que Deus está falando com a igreja. E glória a Deus, querido, nós não estamos soltos, não é um vento que nos trouxe aqui. Eu vi um pouquinho da palavra, não no horário do meu pastor Davi ministrando, ele falou: gente, a igreja de Nova Aliança, um dia, não foi um vento que trouxe, está aqui agora, eles estão há 60 anos. Eu nasci na igreja de Nova Aliança, não era nem na igreja, no templo, era a tenda ainda. Quando eu nasci, eles estavam de mudança para a tenda. Eu nasci em 71, aí era tenda ainda, era lona de circo. Quando eu completei um aninho, foi o momento que transicionou para a primeira igreja, ali na rua Itapicuru. Se você conhecer, quem já leu o livro, viu a história da igreja, foi lá. Em 72 foi inaugurada a igreja. Queridos, eu vi muita coisa acontecendo. Então eu posso te garantir, queridos, não é vento que trouxe para lá, não, é uma visão que Deus deu para o pastor Samuel, pastora Lígia, sabe, queridos, que tem segurado um lugar de milagres, lugar de adoração, lugar da palavra de Deus, lugar de oração, lugar de tratar caráter, de trazer realmente uma palavra que vai confrontar. E hoje os filhos estão fluindo, os frutos têm vindo, eles estão curtindo os frutos e estão estabelecendo um novo tempo, para que os netos, outros, continuem a fluir, queridos. Nós estamos aqui em Cascavel há 18 anos, querido. Posso dizer, não foi vento que nos trouxe para cá. Na verdade, o vento estava aqui, porque lá não venta nada. Aqui em Cascavel que venta bastante, né? Mas nós somos enviados para cá, querido, debaixo da mesma visão, debaixo do mesmo propósito, debaixo de algo que nasceu no coração de Deus, fruto de oração. Isso para mim é muito importante, queridos. Amém, gente? E nós queremos que Deus tenha nos levado, estamos estabelecendo um momento que é de uma explosão, que eu creio que aquilo que nós recebemos profeticamente, do eclodir de Deus, está para acontecer, eu creio, por este ano. Mas eu preciso falar isso para vocês, queridos. Se vocês estão conosco, tem que abraçar a visão, tem que viver por ela, porque a visão é de Deus, não é minha. A visão é de Deus para esta casa, amém, queridos? E olha o slogan que a gente, talvez você, alguns só saibam, daquilo que a gente escreveu, para dizer algo que, em cima do que Deus trouxe para nós específico para Cascavel. E na Cascavel, nós somos uma igreja em células, um lugar de restauração e vida de Deus, para você, sua família, e estendendo o seu reino em nossa cidade e no mundo. Uma palavra, desde que inaugurou, desde que começou palavras proféticas, quando nós iniciamos a igreja aqui em Cascavel, Deus falou que nós seríamos um lugar de restauração e vida de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos aqui você pode testemunhar que na tua vida houve restauração, na tua família, neste lugar? Olha aí, queridos. A gente precisa entender que a visão de Deus, ela traz o propósito, e nós, em cima desse propósito de restaurar famílias, restaurar vidas, e o que é? Não é você mudar as pessoas, tirar, você é descartado, vai para lá, vai fazer uma nova pessoa. Não, Deus não faz isso. Deus restaura. Ele traz você no estado daquilo que é original. Ele fala aquilo que, olha, você entra, aquilo que não presta, eu vou tirar, se você permitir. E Deus começa o processo de limpeza e uma restauração, que é trazer realmente coisas novas em cima do teu coração, aquilo que você vai confessar, aquilo que você vai abrir teu coração, e Ele vai estabelecer algo tremendo dele. Por isso nós cremos, isso é algo que nós carregamos, que Deus falou conosco, é um lugar de restauração e vida de Deus, nas famílias, nas pessoas. Amém, queridos? O nosso desejo é que você seja parte integrante dessa visão, restauração. Amém? E eu quero ler um texto com vocês que, enquanto preparava, Deus foi vamos ver se eu consigo ler todos eles aqui. 1 Coríntios 12, de 4 a 14.
Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedido a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o Espírito da graça, dá grande fé. E outro, o único Espírito, concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outra, a capacidade de profetizar. A outra, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outra, ele dá a capacidade de falar em línguas diferentes. Enquanto a um dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Amém? Queridos, nós servimos a um Deus que é Pai de todos, que age por meio de todos e está em todos aqueles que confessam Jesus. Há um só Senhor, há um só Espírito. Amém? Quantos têm o Espírito de Deus? Amém? Há um só Espírito, Ele realiza todas essas coisas conforme Ele quer. A um Ele dá, a um Ele distribui conforme, para o benefício do corpo de Cristo, para que você seja abençoado, querido. Deus quer capacitar você para abençoar o corpo de Cristo. Amém? Ele faz isso. E agora, como que nós podemos, continuando o texto ali, o corpo humano, ele tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Nós cremos e vivemos diante da ação do Espírito de Deus neste lugar. Amém, queridos? Queridos, agora precisamos tomar cuidado, porque há muitas divisões que traz por aí, porque as pessoas não entendem que a visão que Deus nos dá é celestial, e é do Espírito que vivifica essa palavra no nosso coração. É o Espírito que traz a direção sobre nós, é o Espírito que nos une. Amém, gente? No propósito de Deus. Então eu estou na casa, eu tenho essa base da palavra de Deus, e o Espírito de Deus que vai distribuir dons a quem Ele quer. Sabe, essa semana nós ouvimos pessoas falando que tem igrejas que não tinham, por exemplo, aquela presença do Espírito Santo. Porque você sabe que o homem pode colocar o Espírito Santo numa caixinha e deixar do lado. A palavra de Deus diz que aonde está o Espírito de Deus, neste lugar há liberdade. Mas aonde o Espírito de Deus é colocado numa caixinha, ele está preso ali, ele não pode fazer nada. Jesus mesmo falou também sobre a vida, sobre milagres e maravilhas. Jesus não pôde fazer muitos milagres na terra dele, por quê? Porque havia ali incredulidade. Onde há incredulidade não há liberação do poder. Não que Jesus não tem poder, mas se a pessoa é incrédula, como que vai ser feito? Ele falou, ele curou algumas pessoas. Então nós vamos entender daquilo que é visão, daquilo que Deus traz sobre nós. Nós somos uma igreja que queremos cada vez mais fluir nos dons do Espírito. Mas na sua casa há ordem. Amém, queridos? Há uma direção, há uma visão estabelecida. E a gente ouve tanto, que de repente vem mensagem que até entristece a gente. Fala, olha, tal igreja lá, olha, dividiu. Daí uma das últimas nós ficamos sabendo, falou, dividiu por quê? Dividiu porque mudou a autoridade, então uma agora permite que o Espírito Santo age, e metade da igreja não gostou muito disso e saiu. Por quê? Porque nós temos que tomar cuidado para não ser aqueles que são consumidores. Porque quando o Espírito de Deus age, ele confronta o nosso coração. Amém, querido? O Espírito vem, ele sonda o nosso coração. O Espírito Santo ministra sobre mim. Quantos querem na sua vida a ação do Espírito Santo de Deus, querido? O Espírito que transforma, o Espírito move.
E nós queremos ser conduzidos pelo Espírito. A Bíblia fala, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Jesus falando para Nicodemos, Nicodemos, a mente humana traz tantas coisas, olha, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Importa é você nascer de novo, nascer do Espírito, pela fé, entregar sua vida a Jesus, e falar, Jesus, entra na minha vida, faz morada, e muda o que precisa ser mudado. Espírito vem. Olha, eu não vou deixar vocês só, eu vou enviar, vou pedir ao Pai, o Pai enviará o Espírito Santo, Ele vos ensinará e os levará a toda a verdade. Não falará de modo próprio, mas falará tudo aquilo que o Pai me direcionou a falar. Falará de mim, do propósito. O Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito age. Amém, queridos? E nós vamos ser guiados por Ele. No Espírito é que está o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, é no Espírito. Só podemos amar porque o Senhor nos amou primeiro. Como estão entendendo? Amém, queridos? O Espírito precisa estar em ação no nosso coração direto. E a base que nós temos é a palavra de Deus. Toda a base para a nossa vida é a palavra de Deus. Amém, queridos? 2 Timóteo 3,16 diz isso: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer aquilo que é certo. A palavra, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Então nós, queridos, alinhados à palavra de Deus, corrigidos, ensinados a fazer o que é certo à maneira de Deus. E como nós entendemos como isso? Voltando realmente a esse ponto principal que nós estamos falando de visão, a visão de Deus para a igreja. O que para nós é a igreja, o que nos expressa, o que acontece quando a formação da igreja, nós vemos isso na igreja primitiva. Ali em Atos capítulo 2, verso 42 a 47. Olha o que acontecia com as pessoas que se convertiam e era estabelecida a visão. Estavam cercados de todos os lados, e Jesus ali não, ministrando, curando, e quando ele falou, olha, eu preciso ir, o Espírito vem e vai estabelecer a igreja, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, aí sim vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aqui em Atos 2, 42 a 47, fala, olha, todos esses que realmente receberam, eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar, e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam as propriedades, bens, e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo, e diariamente reuniam-se nos lares para comer, partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia do povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Queridos, quem acrescenta quem vai ser salvo é Deus. Você não salva ninguém. Pelo contrário, se a gente quer dar uma forcinha para Deus, para o Espírito Santo, às vezes nós atrapalhamos. Porque as pessoas vão olhar, mas você é falho, você fez isso, você xingou, você falou palavrão, você brigou com a mulher, fez tudo isso negócio, e as pessoas vão. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. E sabe, querido, quando a gente tem uma vida de confissão, quando a gente tem uma vida de realmente você errou, e você falou, olha, vem cá, eu quero te pedir perdão. Por quê? Porque eu errei, eu falei com você. Aquele pedido de perdão que não foi gerado pelo homem, mas foi pelo Espírito de Deus tratando aqui, falou, olha, você está diferente. O que aconteceu? É obra do Espírito. É obra do Espírito. Amém, gente? Porque aqueles que são controlados e dirigidos pelo Espírito, há uma mudança. Precisa haver. E nós precisamos ter, e nós temos.
Quem tem o Espírito fala, Senhor, eu estou meio assim, me ajuda. Senhor, eu preciso agora. Espírito de Deus vem em mim, Senhor, dá-me domínio próprio. Senhor, eu não consigo, eu estou assim fervendo, mas Senhor, me ajuda a amar como o Senhor amou. Derrama, Espírito Santo, derrama deste amor. Queridos, e nós começamos a orar e pedir, e aquilo a gente fala, eu não entendi o que eu fiz. É lógico, você não fez, foi o Espírito que te conduziu e te ajudou. Quantos têm sido ajudados pelo Espírito? Amém, querido? O Espírito nos ajuda, o Espírito faz, mas nós precisamos abrir para Ele. Amém, queridos? E isso da igreja primitiva. Agora, olha o que Jesus trouxe para os discípulos. Jesus falou algo, pastor, eu estava ouvindo, o pastor Davi até trouxe esse texto também, hoje pela manhã, falando, João 6, 51 a 69. Jesus tinha terminado aquele momento, sabe que Jesus, quando ele quis ter um tempo com os discípulos, falou, olha, vocês precisam descansar um pouco, vamos para o outro lado, vamos para a parte, ele foi lá, e a multidão encontrou, né, os discípulos estavam no canto, e Jesus começou a pregar a palavra, e depois, quando ele viu que estava ficando tarde, ele falou, olha, eu tenho compaixão dessa multidão, porque eles já estão comigo correndo, eles não têm. Mas Jesus, nós não temos nem padaria próxima, não temos nem dinheiro para comprar, mas o que vocês têm? E Jesus fez a multiplicação dos pães, e eles comeram e se fartaram, depois Jesus saiu daqui, e ele continuou a ministração em outros lugares, e lá na frente Jesus reúne com os seus discípulos, não era apenas os 12, eram muitos discípulos que estavam seguindo Jesus. Quantos são discípulos de Jesus? Quantos estão seguindo Jesus? Amém, queridos? Esse é um alerta para nós, porque nós vamos ter uma visão e saber quem é. Porque pessoas que seguem homens apenas, ou querem apenas os benefícios das coisas, foi o que aconteceu. E aqui, queridos, não está falando de multidão, está falando de discípulos que seguiam Jesus. Olha o que Jesus estava pregando para eles. João capítulo 6, 51, ele disse, olha, aquilo que vocês ouviram tanto de Moisés, da comida no deserto, tá? E Jesus falou, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão, viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse novamente, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida em si mesmo. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, quem vive, do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos então disseram, não foi a multidão agora, a multidão falou, quem é esse? O que é que ele está falando? Quer que a gente come essa carne? Mas muitos discípulos, a Bíblia diz, eles declararam para Jesus, muitos de seus discípulos, olha, a sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E ele acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Queridos,
Jesus trazendo uma palavra. E ele falou para a multidão reclamou, falou, mas ali ele viu de discípulos, e Jesus não ficou, por favor, vem, eu sou o dono da igreja, não abandona a igreja não, está tão bom, tem bastante gente, se você for, as cadeiras vão ficar vazias. Queridos, a palavra precisa ser ministrada, dura essa palavra, ainda que hoje pessoas, agora você ouvir Jesus e abandonar Ele. Por quê? Porque depois você vai ver que Jesus falou, sabe por que eles estão aqui? Não é porque me amam, não é porque querem as coisas, mas é porque eles estão aqui por causa que eles estão atrás de pão que eles comeram, na multiplicação, está de benefícios. E Jesus falou, vocês têm que ter parte comigo, comer da minha carne, fala de todo o sacrifício na cruz, pacto de sangue. O que Jesus fez na cruz é um pacto de sangue, que através do sangue dele na cruz, nós temos acesso ao Pai, é por ele. Amém, gente? É um entendimento espiritual, natural é loucura. Por isso que quando se pensa, mas eu vim aqui porque eu comi pão, é tão bom servir, tão bom. Então cuidado, porque às vezes nós estamos servindo, e achando que estamos servindo, e daqui a pouco nós estamos falando, peraí, mas, não, é dúvida. E você leva um encontrão de alguém que fala assim, olha, não é isso que você está vivendo, olha, a palavra de Deus não diz isso. Também não sirvo mais. Queridos, é de uma forma antes, mas fizeram isso com Jesus, e Jesus que é o perfeito. Jesus apenas está falando, você quer ter parte comigo, eu vou fazer coisa tremenda na tua vida, mas é espiritual, é entendimento espiritual. Quando nós vivemos para Ele, queridos, quando nós entendemos que é Ele, é por Ele, e para Ele são todas as coisas, nós vamos fluir nele. Como estão entendendo, amém, gente? Está claro? É a palavra de Deus para nós. E Pedro falou, olha, Senhor, para quem nós iremos? Senhor, nós sabemos que somente o Senhor é o santo de Deus. E eu quero mais 2 pontos, 2 textos, e agora partir para que nós possamos ver, podia citar muitas coisas aqui, mas olha o que Paulo declarou para Timóteo, queridos. Timóteo foi o filho na fé de Paulo, que ele ensinou, trouxe contexto, e ali em Timóteo, capítulo 4, verso 12, diz respeito a uma visão, e diz respeito a como que deve ser alguém com uma postura diante do reino de Deus, da casa de Deus. Paulo diz para Timóteo, em capítulo 4, verso 12, olha, não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem, mas, Paulo dá uma dica, olha, seja você um exemplo, seja você um padrão, para todos os fiéis, na palavra, na sua conduta, no amor, na fé e na pureza. Seja você um padrão. Não deixe que ninguém menospreze. Não deixe que ninguém fala, por você ser jovem, falando para Timóteo que era bem jovem, mas olha, seja modelo, seja um padrão. Queridos, é por isso que eu creio muito nisso, há um padrão que Deus traz para a sua igreja, a santidade é o padrão de Deus, é pureza, e aqui Paulo traz essas características, Timóteo, seja você um exemplo para todos os fiéis, e ele não falou apenas para quem é de fora, falou, seja você o padrão dentro da igreja, nos fiéis, seja um padrão de conduta, no amor, na tua fé, na pureza. O pastor Davi citou uma frase que eu anotei, que agora, algumas coisas eu peguei, ele disse que, olha, a visão, ela testa o compromisso. Que compromisso que eu tenho com Deus? Porque a visão que eu tenho no meu coração, ela vai testar na minha vida o compromisso que eu tenho com a visão. Com a casa, com aquilo que tem, ela testa o compromisso. Quantos estão entendendo? Amém, gente? E um último texto que Deus colocou no meu coração, que eu quero, em cima desse texto, a gente orar, sabendo que as coisas não são da forma que nós vemos, querido. Sabe, se a gente olhar para o natural, olhando até para nós como igreja, até no sentido natural e algumas coisas, traz desgaste, traz desânimo, traz medo, inseguranças, sim ou não? Meu Deus, o que vai ser? O que vai ser do meu futuro? O que vai acontecer? Mas eu quero trazer essa palavra ao teu coração nessa hora, que as coisas de Deus, elas são espirituais. E eu quero falar só de um aspecto do que aconteceu ali em 2 Reis, capítulo 6, de 15 a 16, 15 a 17. A experiência que Eliseu, junto com seu servo, teve ali.
Vocês sabem do contexto da história, né? O rei da Síria estava em guerra, e Deus revelava. Quantos queriam que Deus revela, queridos? Pode estar tudo terrível, mas Deus revela para aqueles homens e mulheres que Ele tem chamado para estar à frente do seu propósito. A Bíblia fala que Deus revelava tudo para Eliseu, daquilo que o rei intentava fazer sobre o povo dele. E ele ia e contava ao rei, não faça, não sai por ali, porque estão armando emboscada, e Deus falou, e o rei depois ficava, quem que está fazendo essas coisas? Nós estamos tentando atacar e não conseguimos. Queridos, nada, nós temos cantado nesses dias, né, que nada pode contra a igreja do Senhor. O inferno não vai prevalecer. Amém, queridos? Nada vai prevalecer contra a igreja do Senhor que anda no propósito e na visão dele. Amém, gente? E aqui nós vemos que daí ele chegou, o que está acontecendo? Eu falo, rei, não é? Lá em Israel tem um profeta. E o profeta fala tudo, até o que você está lá dormindo, ele vai e fala para ele. Então vai pegar esse profeta. Mandou carruagens e carros de guerra, tudo para ir buscar apenas um homem, até o profeta. Porque se tira o profeta, né? Se você tira aquele que está trazendo a direção e ouve Deus e traz a direção, o povo se perde. Sem sabe a direção, o povo se perde. É a palavra de Deus. Deus estabelece. E em cima do estabelecimento de Deus, em cima da visão que Deus traz, nós precisamos andar e proteger a visão, abraçar a visão e viver pela visão que Deus tem dado. E assim vai prosperar. E assim vai caminhar, vai crescer. A visão cresce. E Deus vai fazer a obra, amém, queridos? E daí, verso 15. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo, e ao sair, viu que havia soldados. O que ele viu? Com seus olhos naturais, a visão natural. Ele viu com seus olhos naturais, soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu Senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Quando nós olhamos no natural, quando a nossa visão é limitada, quando nós não temos uma visão para onde vai, isso é o que entra no nosso coração. O que faremos agora? Estamos perdidos. E agora? Se estava cercado, não tem para onde correr. Não era só na frente, senão você corre pelos fundos. Estava tudo cercado. Os melhores, da ponto de vista guerra. Agora, se a gente olhar no ponto de vista de uma guerra humana, guerra natural, ia perder. Mas, queridos, quando você tem uma visão, pode estar tudo, aparentemente, embaçado. Mas o que Deus falou, Ele se mantém na palavra, porque o que Deus traz a visão, Ele mantém naquilo. O verso 16, não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais que do lado deles. Então Eliseu falou da sua carne. Então Eliseu falou, vou fazer do meu jeito? Não. Então Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Quem abriu os olhos do jovem? Foi Eliseu? Foi um anjo? Não. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. É a promessa do Senhor. Maior são aqueles que estão conosco. O Senhor traz a provisão. Queridos, e nessa noite eu quero orar nesse sentido sobre nós. Sobre nós. Eu tenho compartilhado com alguns, queridos, que quando a gente fala aqui, eu não falo assim, olha, ei, você, é vocês, a palavra é para você. A palavra é para você não, querido, o que eu estou falando aqui, nós. Eu estou incluso nisso. A visão de Deus é para nós. A correção de Deus é para nós. O milagre de Deus é para nós, que abraçamos a visão. E eu creio que nessa noite Deus deseja abrir olhos neste lugar. Quem sabe você não está conseguindo enxergar o futuro. Quem sabe você está, poxa, mas eu não sei, será que eu vou ser? Será que ele não tem, será que eu ainda vou ser do louvor da igreja? Será que eu vou ser um pastor? Será que eu vou ser, querido? É você e Deus, é Deus quem chama e capacita. Mas ninguém dá oportunidade. Você perguntou para Deus? Porque é Ele que chama, é Ele que capacita.
Ah, mas bem que podia fazer uns testes, fazer umas coisas, coloca. Então vai, querido. Deus fala, você quer ser o primeiro? Você está servindo a sua célula? Você está servindo a tua família? Você está cantando lá para o teu pai, para tua mãe em casa? Deus é tão bom. Você só canta no chuveiro, porta trancada para ninguém ouvir, e pensa que ninguém ouve, né? Porque no chuveiro todo mundo ouve o negócio. Estou falando de alguns aspectos, querido, mas Jesus já falou, você quer ser o primeiro? Seja o primeiro a servir. E Jesus falou, olha aqui, sabe, aquele que é o principal da igreja, aquele que traz a visão, foi ele que falou, gente, presta atenção numa coisa, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida por muitos. E quando ele fala, come da minha carne, bebe do meu sangue, os discípulos se afastam, abandonam ele. Jesus estava preocupado, ele olhou para os seus discípulos, os 12 que ele estava treinando lá, vocês querem ir também? Fica à vontade, porque eu seguro que eu e o Pai somos um. Nós precisamos nessa hora de ser, queridos. Por mais que o pessoal fala tanto de Pedro, mas Pedro naquela hora, Senhor, para quem nós vamos? Para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida. E o Senhor direciona uma casa onde eu sou plantado, que eu posso crescer, que eu posso amadurecer, posso frutificar. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Eu quero realmente que você abra o teu coração diante de Deus. E eu creio que Deus quer abrir os nossos olhos. E você que sente que alguma área, que nós não vamos estabelecer área de ministério, nada, ou área, mas você que tem alguma área, que você quer falar nessa noite, Senhor, eu preciso que o Senhor abra os meus olhos, porque o que eu enxergo, o que eu tenho reclamado, o que eu tenho falado no negócio, eu não estou conseguindo ver saída, eu não consigo ver saída para os meus negócios, eu não consigo ver saída talvez para o meu futuro, eu estou no lugar assim, querido, nessa noite o Senhor quer te dar olhos espirituais, quer abrir os teus olhos, quer te dar uma visão do reino, uma visão de reino. Enquanto nós cantamos esse cântico, sai do teu lugar, apresenta para o Senhor. Senhor, abre os meus olhos, abre os meus olhos. O Senhor quer abrir os nossos olhos nessa noite, uma visão nova, uma visão de reino para Ele, amém, queridos? Sai do teu lugar, então vem aqui para frente, vamos orar juntos. Pode fazer, pode vir, querido. Se o Senhor falou no teu coração, é para você, e isso é para você, amém?